apresentação oficial do Anderson. Não vou fazer comentários nem dizer quem é o Anderson. O Anderson, na verdade, ele era um anseio aqui da maioria dos torcedores do Vasco, e nós estávamos já há algum tempo tentando concretizar. Essa foi uma novela que teve um final feliz, mas confirmou aquilo que a gente já pôde dizer algum tempo atrás. Eu tinha afirmado que se o Anderson voltasse ao Brasil, que era a grande dificuldade, ele voltaria para o Vasco. E hoje, então, nós estamos fazendo essa apresentação oficial. E, apesar dele já ter envergado e com muita qualidade para o Vasco, envergado essa camisa, eu vou passar, então, fazer a entrega aí oficial da camisa do Vasco para ele. Deixa ela. Deixa eles tirar a foto. Vai que foto. Pronto. Obrigado. Hein? Para ele, você que vai correr para lá para ele responder? Não, depende. Deixa eles perguntar o que eles quiserem. Faço isso para Pode ser que eu corte algumas, mas... Anderson, boa tarde. Boa tarde. Primeiro eu queria até que você falasse isso, porque dentro de campo você tem grandes resultados pelo Vasco, só que fora sempre esse jeitão, né? Você chegou aqui meio sem graça, calado. Continua o mesmo jeito, timidozão, fora de campo, como é que é? Eu sou um cara bem tranquilo. Primeiramente, boa tarde a todos aí. Muito obrigado pela atenção aí. Sempre fui um cara tranquilo, né? Esse é o meu estilo de vida. Quem me conhece sabe que eu sou um cara que sou bem tranquilo, bem família. Eu acho que quanto mais discreto você é nas suas coisas, né, é melhor, né? Espero ser discreto fora, mas que eu possa ajudar da melhor maneira possível o Vasco, como ajudei da outra vez que estive aqui. E sobre os resultados no Vasco, aquela lembrança do título da Copa do Brasil, que foi seu principal momento no Vasco, eu queria que você dissesse o que você mais lembra daquele momento pelo Vasco. Então, aquele ano foi um ano muito feliz, né? Aqui na história do Vasco. Acho que conseguimos formar um grupo bacana, né? Um grupo que no começo do ano tivemos alguns problemas, né? Mas em nenhum momento a equipe se deixou abater pelas dificuldades, e a gente conseguiu construir um grupo forte, né? E graças a Deus conseguimos conquistar aquele título tão esperado pela torcida vascaína, né? Eu acho que não tem muito segredo no futebol, né? O pensamento aqui é o mesmo, né? A minha vontade de ter aceitado o convite do presidente e de todos os vascaínos, né? É o mesmo pensamento de ajudar da melhor maneira possível, de construir algo grande, porque é o que o Vasco precisa. Anderson, E merece, né? queria que você falasse um pouquinho desse período, que o presidente até falou dessa novela, teve um final feliz. Como é que foi esse período para você, assim, de indefinição, de precisar rescindir o contrato? Você teve que ir ao Catar para conseguir essa rescisão e bem perto de fechar a janela, ficou ali uma expectativa, enfim. Como é que foi esse período para você? Como é que você controlou a ansiedade, enfim, de viver
esse período sem saber se você ia conseguir a rescisão e voltar ao Vasco, e se fisicamente, do teu ponto de vista, já daria para estrear na segunda-feira ou você precisa de mais um tempo? Primeiramente, como o presidente falou, foi uma novela que, graças a Deus, teve um final feliz, né? Tanta espera, né? Tanta expectativa para que tudo fosse concretizado, e valeu todo o esforço, né? Felizmente tive que viajar para tentar resolver toda essa parte burocrática, né, da rescisão, mas fico feliz de ter valido a pena, de ter retornado com o objetivo, né, a qual eu viajei. E em relação à minha condição física, né, como falei anteriormente, espero o mais rápido possível estar pronto para poder ajudar. Espero estar agregando, né, valor dentro do grupo. É um grupo que deu para ver que é um grupo bacana, um grupo que tem condições de brigar, né, galera nova, jogadores mais experientes. Eu acho que essa mistura aí tem tudo para dar certo aí. Anderson aqui, primeiramente, boa tarde, bem-vindo de volta. Qual é a principal diferença que você enxerga em você daquela época de 2011, agora de 2017? Como é que você faz assim, as principais diferenças do que você evoluiu também? A gente ganha, claro, experiência, né? E você amadurece, né? No futebol é um contínuo aprendizado, né? Então, creio que não sou o jogador que fui na primeira passagem, né? A questão de experiência, mas com certeza com esses anos, né, vivendo fora e tendo outras experiências, isso me agregou bastante, e eu acho que tem essa diferença, né? Volto mais experiente, né, com a maturidade maior. Espero que toda essa minha vivência que eu vivi lá fora, né, esses anos que vivi, que eu possa estar passando para os jogadores mais novos, e como eu já precisei também, né, quando eu comecei a minha carreira, espero estar retribuindo passando isso para os jogadores mais novos, né? Então, me considero mais experiente e espero que essa minha experiência ajude o Vasco de alguma forma. Anderson, a gente pode fazer uma projeção, porque o torcedor está ansioso aqui nas redes sociais, querendo saber quando você estreia. O que a gente pode passar para ele? Mais 10 dias, 15 dias, mais uma semana? O que está no seu sentimento aí? Então, eu não vou te dar um prazo, né, porque a gente vai acompanhando o processo, né, da minha evolução. O CAPES tem me dado todo um apoio aí, desde o momento que cheguei, já começamos a trabalhar. Então, como eu falei, o meu pensamento é o quanto antes possível estar à disposição, né? Sei que preciso trabalhar forte e não medirei esforço para que isso aconteça. Opa. Boa tarde, tudo bom? Tarde. Anderson, a gente acompanhou bastante nas suas redes sociais a sua alegria até de estar voltando ao Vasco. Deu para perceber a alegria do torcedor, principalmente, que pediu muito por você e, como o presidente disse, no final de tudo, teve um final feliz. Mas o que significa exatamente para você voltar para o Vasco? E mais do que isso, pelo tempo bom que você passou aqui. Quando você chegou aqui hoje, como é que foi para você? Passou um filme na sua cabeça? O que você lembrou de retornar a São Januário? O sentimento foi de ter voltado para casa, né? Assim, um lugar que eu fui muito feliz, e isso foi o que mais me motivou para que eu retornasse, né? Porque quando a gente é bem recebido, a gente sente o prazer, né? E o meu prazer é de estar aqui hoje no Vasco e poder mais uma vez honrar, né, essa camisa que fui muito feliz na minha primeira passagem. Então, alegria, momento novo, né, com jogadores novos, grupo novo, mas o pensamento sempre o mesmo, de dar o melhor e ajudar o Vasco. Anderson, você tem falado muito sobre essa questão da gratidão, né? E aquele grupo que se formou, naquele momento os jogadores ainda não tinham tanto destaque no cenário nacional, e hoje, acompanhando, né, você, o Fagner, o Newton, eles tiveram uma carreira, né, que, enfim, foi boa. Eu queria que você falasse sobre essa questão da gratidão aí, se isso pesou mesmo, né, na sua escolha, e também como é que é voltar para um clube que você conhece os funcionários, né,
Imagino que você fez muitas amizades, algumas pessoas ainda estão aqui. Como é que é reencontrar essas pessoas? O sentimento é o melhor possível, né? Estou muito feliz mesmo. Nunca escondi, né, o meu carinho e a minha identificação que tenho com o clube. E isso, claro, que é o que move, né? O que moveu o meu retorno aqui para São Januário, para o Vasco da Gama. E o sentimento é legal, é reencontrar amigos que fiz pelo tempo que passei aqui, encontrar o clube numa situação melhor, né? Uma situação bem legal. Então, é só motivo de gratidão mesmo, como você falou, e agradecer todo o esforço que a diretoria fez, né? Toda a paciência, né? Durante essa negociação. E é isso, é procurar agora trabalhar e tentar retribuir isso dentro de campo com entrega e dando o meu melhor. Anderson, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro ele tem assim, um nível de competitividade muito alto, né? A gente vê clubes toda hora mudando de posição, enfim. E muita gente às vezes tem dificuldade quando volta do futebol árabe para chegar no Brasil e manter essa performance. Algumas pessoas acreditam que esse nível de exigência não é tão alto assim no futebol árabe. O que você pode comentar em cima disso? Você acha que realmente o nível lá não é tão alto quanto no Brasil? O nível de exigência no Brasil é muito alto? Você acha que vai sentir essa dificuldade no início? O que você acha? Essa experiência eu já sei o caminho, né? Que eu retornei aqui em 2014. Confesso a vocês que tive que fazer um esforço maior, né? Mas já sei o caminho, né? No meu retorno, quando eu vim para o Brasil, né, tive a experiência de ficar 6 meses lá no Corinthians, e foram 6 meses muito mais intensos do que eu podia imaginar, né? Foi um ano de Copa do Mundo, um ano que o calendário encurtou um pouco, tivemos jogos um atrás do outro, né? Mas graças a Deus eu consegui suportar toda essa maratona de jogos, né? Seu caminho, sei que preciso trabalhar forte, né? Confesso que o que se joga lá no Catar não é o mesmo número de jogos que se joga no Brasil, e acho que o Brasil é um dos locais que se mais joga, né, no mundo. O nível de exigência é muito alto. Espero poder controlar, né, todo esse processo de adaptação e o quanto antes estar apto, né, para competir de forma legal com as exigências que vão ser apresentadas para mim, né? Então, espero trabalhar duro, para que essa adaptação seja feita o mais rápido possível. Anderson, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Acho que uma cena que foi... As imagens são bem marcantes, assim, de sábado, né, da sua chegada no aeroporto. Ele estava no meio de um mar de vascaínos, todo mundo te abraçando e tudo mais. Você estava esperando aquela recepção mesmo? Surpreendeu um pouco? Como é que foi aquele momento? Então, cara, assim, né, eu não tinha noção de quando eu saí aqui dessa identificação que o torcedor tem com a minha pessoa, né? Confesso que foi uma surpresa muito agradável, né? Assim, a gente fica até emocionado, né, por sentir todo esse carinho do torcedor. Confesso que não tinha uma emoção dessa há muito tempo, né? Pelo tempo que fiquei fora. Todos sabem que lá no mundo árabe não tem esse calor da torcida, né? Não tem essa ligação dos times com a torcida. Então, isso dá uma motivação a mais, né? Por toda a expectativa que foi criada pelo meu retorno. E espero retribuir, né, todo esse carinho. Esse é o meu maior desejo, né? O desejo de me esforçar ao máximo e de se entregar mesmo para poder retribuir todo esse carinho do torcedor. Anderson, Boa tarde. Parabéns aí pela sua volta e tal. Obrigado. Eu queria perguntar para você o seguinte, você jogou 41 jogos e pelo Vasco, foi campeão da Copa do Brasil e é considerado um ídolo da torcida, pelo que você fez. Naquela ocasião, na Copa do Brasil, você inclusive se destacava até mais do que o Dedé. Você tomou um rumo diferente, foi para o Catar e ele permaneceu aqui, chegou até a seleção brasileira. Você acha que poderia ter ficado? Você acha que o seu caminho poderia ser diferente se tivesse permanecido? Algo profissionalmente, digamos assim, você acha que
não indo para lá você teria mais chance, ou uma chance na seleção brasileira, poderia ter seguido um caminho de sucesso que o Dedé teve, não que você não tenha tido, mas ter chegado à seleção, se mantesse aqui no Vasco? Só para iniciar a sua pergunta, né, você fala de sucesso. Eu acho que o sucesso daquele time de 2011 foi o grupo, né? Era um grupo que a gente era muito irmão, não tinha vaidade, né? E todos se entregavam em prol do grupo, né? E questão de sucesso de um, sucesso de outro, isso é suscetível, né? Essas coisas acontecem. O bom é que ficou o reconhecimento, né, da torcida pelo bom trabalho que foi feito. Esse é o meu pensamento. Em relação na vida, né, a gente tem escolhas, né? Naquele momento foi uma oportunidade que me apareceu. O clube entendeu, todas as pessoas que estavam responsáveis por aquele momento, né, entendeu que era o momento de sair, né? Eu também entendi, né? Confesso que foi uma escolha que eu tive que fazer, mas a vida é feita de escolhas, né? A gente não pode ter arrependimentos. A nossa história, eu creio que está traçada, né? O que tem para ser vai acontecer, né? Não adianta a gente ficar pensando o que poderia ter sido feito. Então, não tenho nenhum arrependimento, né? Muito pelo contrário, estou alegre de poder estar retornando aqui, né? Porque se não tivesse vivido aquele momento aqui, com certeza não estaria aqui hoje. Então, a vida a gente dá passo a passo, né? Pensando sempre no futuro e pensando sempre de forma positiva para alcançar aquilo que já nos está proposto, né? Esse é o meu pensamento e, com certeza, não há nenhum arrependimento, não. Boa tarde, Anderson. Pegando aquela pergunta sobre adaptação e tal, tem a parte física, que eu acho que geralmente quem vem do mundo árabe tem muita essa preocupação com a parte física. Mas também a parte técnica, que a gente vê também muitos jogadores que têm dificuldade para se readaptar ao nível de exigência do Brasil, ao tipo de jogo. Você tem essa preocupação também? Como você está pensando em lidar com essa parte técnica depois de, não sei, 5 anos no Catar? A parte técnica, eu acho que quando você aprende a andar de bicicleta, você não esquece, né? Eu sempre fiz isso desde os meus 8 anos. Claro que vou ter que estar aprimorando, né? Mas o mais importante vai ser a parte de jogo mesmo, né? Do ritmo, da exigência, 2 jogos na semana. Isso é o que eu tenho que trabalhar mais para tentar alcançar o nível que todos esperam de mim, né? Então, eu acho que tudo a gente consegue com muito trabalho, muito esforço, né? Minha vida sempre foi assim, sempre foi de entrega, sempre foi pensando em dar o meu melhor e ser o mais profissional possível para ajudar a equipe na qual eu defendi. Então, eu acho que tenho uma consciência, né, de tudo que tenho que fazer, tudo que preciso fazer para alcançar esse nível o mais rápido possível. Me sinto numa condição legal, estou numa idade que me dá a condição de almejar grandes objetivos e vou trabalhar e me esforçar para que isso aconteça. Anderson, boa tarde. Boa tarde. Quando foi anunciado seu retorno, você colocou uma foto nas redes sociais e um trecho, né, de samba. Me conta um pouquinho, né, desse trecho que você colocou, até uma música aí que a torcida do Vasco canta, e falar um pouco do Rio de Janeiro também, essa sua volta para a cidade do Rio de Janeiro, que realmente tem essa questão do samba, tudo isso. Então, né, eu acho que não tinha como anunciar o meu retorno, né, de forma diferente, né? Aquela música fala do centenário do clube, né? E todos sabem da história linda que o Vasco da Gama tem, né? Eu, particularmente, que acompanho o Vasco desde a minha infância, sei o que é que o Vasco representa, né? Sei da grandeza do clube, sei também que é um clube que, a meu ver, é um dos maiores clubes, né? Questão de histórias, de conquistas no mundo. E é uma história bacana, né? Eu tentei ali anunciar o meu retorno com aquele trecho ali marcado pela... Queria demonstrar a grandeza do Vasco, né? E é isso que o Vasco representa para mim, né? Um clube grande, um clube que merece todo o respeito. Em relação ao Rio de Janeiro, né?
Sou cearense, sou do Nordeste, nordestino, mas me identifico muito, né, com a cidade do Rio de Janeiro, povo que me acolheu bastante, muito bem aqui. Então, como eu falei ali naquele trecho, né, só para expressar a minha gratidão e dizer o quanto eu sou agradecido por toda essa recepção aqui no Rio de Janeiro. Boa tarde, Anderson. Seja bem-vindo aqui. Valeu, Guilherme. Em 2011, o Vasco tinha foi um elenco vitorioso, mas tinha um elenco mais experiente, com Diego Souza, Alexandre, o próprio Felipe também. E hoje a realidade é diferente, são os garotos que estão tomando o protagonismo. Você deve ter acompanhado ontem o jogo Paulinho arrebentando. O que você espera ajudar esses garotos e principalmente o Ramon, que também estava, se você já bateu algum papo sobre esse novo time do Vasco? Eu não tive contato ainda com a maioria dos atletas, né? Só alguns que tiveram que vir aqui para fazer tratamento. Como eu falei, é um grupo novo, né? Um tempo diferente. E vamos trabalhar dentro daquilo que está proposto, né? Assim, garotos novos, mas como você falou, de grande talento, né? Eu acho que o Vasco sempre teve como posso falar, sempre teve essa forma, né, de trabalhar com garotos da base. Se a gente for puxar aí na história do Vasco, o Vasco é um dos clubes que mais revelam. Tem uma geração bacana, né? Eu acho que nas maiores conquistas do Vasco tinham jogadores que vieram da base. Então, eu acho que tudo tem a se encaixar, né, no momento certo. Os garotos estão pegando experiência, estão pegando confiança. E a expectativa é a melhor possível, né, de poder ajudar e agregar alguma coisa com esses garotos novos. A última pergunta. Boa tarde, Anderson. Bem-vindo de volta ao Vasco. Valeu, obrigado. Tenho duas questões. Sobre o Ramon, que estava no elenco com você em 2011 aqui no Vasco, o que esse encontro com ele de novo, o que você acha que pode ser bom na defesa ali do time? E a segunda, até onde o Vasco pode chegar no Campeonato Brasileiro? Lutar pela Libertadores, já coisa maior? O Vasco sempre brigou na ponta da tabela, né? Então, o pensamento nesse ano, de conquistar isso, né? Quanto melhor a gente estiver na tabela, melhor para o grupo, melhor para todos, né? Precisamos trabalhar forte, né? A competitividade do Campeonato Brasileiro é muito grande. Vários times que estão fazendo bons trabalhos, né? Então, o pensamento é deixar o Vasco na melhor condição possível, né? Precisamos trabalhar forte, precisamos nos dedicar para que, no final do campeonato, a gente possa ter a sensação de dever cumprido. Então, vamos trabalhar jogo a jogo, né? E tentar conseguir os resultados que nós almejamos. Então, o Ramon é um grande amigo meu, né? Que fiz aqui na primeira passagem. O Ramon também retornou, né? Teve esse retorno agora. Eu acho que vamos tentar da melhor maneira possível ajudar, né? Eu acho que jogando ali do lado dele vai ser mais fácil pela adaptação, né? É um jogador que já conheço. Espero, se tiver oportunidade, o quanto antes, né, de estar ajudando da melhor maneira possível. Valeu. Não. Na Liga foi em 14 de abril, mas tem as Copas, né, que às vezes não são divulgadas. Meu último jogo foi no final de maio. Não me lembro bem a data. Então, já devo ter... Estava treinando também em Fortaleza, né, porque sabia da possibilidade de acertar a qualquer momento. Espero aí recuperar esse tempo aí que fiquei inativo, sem jogar. Isso nos dá a esperança de voltar o quanto antes. Valeu. Bom, deixa eu aproveitar e colocar a coisa nos seus devidos lugares. Estou vendo aí muitas opiniões a respeito de
time de meninos e que veio da base e é por necessidade. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Eu preciso dizer que tudo isso é fruto de um trabalho, e um trabalho muito forte, em todos os sentidos, em relação à base. Nós encontramos aqui no Vasco, quando eu retornei e cheguei, encontrei a base com os meninos da base, estavam com 8 meses de ajuda de custo atrasada. 8 meses. E comendo, quando comi, o pão com salsicha. Esse foi o quadro encontrado. Uma base arrasada, destruída, e que, fruto de um trabalho forte, e tem que se parabenizar aqueles que fizeram isso na base do Vasco, surgem 9 jogadores que são colocados à disposição no elenco profissional. E não é por necessidade, é porque, na visão do treinador, que desde... Eu quero deixar muito claro isso, que é para não ficar muita dúvida. Ele tem apoio integral nosso nas suas decisões, e observando, vendo o que acontecia com esses jogadores, ele foi trazendo um ou outro. É evidente que é isso que se fala, tem que surgir a oportunidade, né? Para esses meninos mais novos, que já não são meninos, mas meninos, tem que surgir a oportunidade para eles poderem... E o treinador tem que ter visto neles qualidade para isso. E o momento. Então, não queiram, como se querem colocar, que o Vasco tem um time só de meninos, que não é verdade. E ninguém aqui seria leviano, porque é uma leviandade você fazer um time de profissionais só de meninos, numa competição como o brasileiro. Mas esses moços que têm e que são talentosos, eles vão tendo a oportunidade e vão chegando. Isso sempre na visão do treinador, de vendo o que é o importante. Isso está acontecendo e vai continuar acontecendo paulatinamente. Quer dizer, não é... Eu ouvi alguns comentários, algumas colocações que foram feitas, que estava sendo por necessidade. Não é necessidade. Eu acho que o futebol, o futuro do futebol, para o clube, só é um. É na formação dos atletas. Agora, a gente vê que, quando se fala, por exemplo, agora desse menino que é uma realidade, o Paulinho, ele tem uma coisa que passa assim. Passa. Hoje eu vi Passa. Onde é que ele está? Ele estuda no Colégio do Vasco. Mas isso é secundário. Isso passa assim. Passa. Ele estuda no Colégio do Vasco. Passa. O fato de
de você ter feito alojamentos modernos, o fato de você ter dado condições para que eles pudessem ter refeições adequadas, o fato deles terem todo um trabalho desenvolvido em questão de fortalecimento muscular, de orientação psicológica, isso passa. Mas é isso é o que eu quero dizer, que tudo foi fruto de um trabalho forte. E eu tenho que deixar e parabenizar o responsável pela base do Vasco, que cuida muito bem disso. E é com satisfação que a gente vê isso acontecer, né? Então, mas não me coloquem que o time do Vasco vai ser um time de meninas. Se fosse para ser um time de meninos, eu não trazia o Anderson. Apesar dele ter uma cara de menino, né? Mas é um jogador experiente. E não teria vindo o Ramon, que tem toda uma experiência. Nós vamos chegar ao conseguir fazer o time ideal. Que o time ideal é uma mescla de jogadores experientes e jogadores jovens, com vontade. Agora, uma coisa tem que ficar muito clara. Só vai jogar no Vasco quem quer jogar no Vasco. Quem não quiser jogar no Vasco, não vai jogar no Vasco. Então, isso é para definir bem as situações. Só joga quem quer jogar no Vasco. Quem não quer jogar, quem quer jogar meia bomba, quem quer ter isso, quem quer ter aquilo, com certeza não vai jogar no Vasco. Não vai. Aqui, eu fiz questão de fazer isso, porque foi hoje a matéria principal é o fato dos chamados meninos do Vasco. Só que, eu repito, essas coisas não acontecem por acaso. Por acaso. Vamos saber como é que a gente tem na base, como é que criou uma coisa chamada Promove no Vasco. Tem um projeto Promove, que é um projeto com base científica e que muito bem desenvolvido e que a gente precisa, eu pelo menos tenho que valorizar. Eu tenho que valorizar porque vejo o resultado, essas coisas não aparecem e eu tenho que valorizar isso. Era essa colocação que eu ia fazer e dizer que eu reafirmo, isso agora é muito mais em termos de vocês depois poderem falar de mim o que vocês quiserem. O Vasco tem um objetivo e vai alcançar o time de futebol do Vasco e vai chegar nesse objetivo. E eu digo contra tudo e contra todos. Podem criar as dificuldades que quiserem criar para que não se atinja isso, mas que o objetivo não é etapa a etapa, não. Muita gente se diz surpreendida pela atual situação do time do Vasco. Eu posso garantir, mais uma vez, que o Vasco vai estar na Libertadores. Podem fazer o que quiserem, como estão fazendo, como tirar os jogos de São Januário, para não ter o apoio da sua torcida. Façam o que eles quiserem fazer. Persigam da maneira como eles acham que tem que perseguir. Mas o objetivo vai ser alcançado, não tenho dúvida. E, finalizando, o Vasco vai chegar na Libertadores.
Isso é bom para depois vocês fazerem os comentários que vocês queiram fazer. Ah. Já disse. Se ele não quiser, não vai ficar no Vasco. Eu já disse aqui antes. Eu não sei, você deve saber melhor do que eu. Eu já disse antes, eu não sei qual é a situação real. A situação real do Nenê é uma situação que eu disse aqui antes. Ele pediu para não jogar, que teria uma proposta, e eu falei que era tranquilo. Que ele, se a proposta viesse, não há problema nenhum. Se não aparecer a proposta, ele é um jogador sob contrato e tem que estar à disposição do treinador. Se o treinador achar que deve escalar, escala. Se achar que não deve escalar, não escala. Ele tem que cumprir o contrato, só isso. O resto não. Essa é a situação real dele. A situação real. Até agora não me comunicaram nada oficialmente que ele não. Proposta não veio. Então ele tem que estar aí à disposição. E não me comunicaram nada que ele não tivesse cumprido com as suas obrigações profissionais. Se não cumprir, ele ou qualquer outro, você não tem a dúvida. Não tem a dúvida. Eu não acoberto esse tipo de situação. Algo mais? Como fica o quê? Ele não disse que não quer jogar no bairro, eu já disse. Eu falo. Não, o Milton não disse que não pode usar. O que eu entendi do que ele falou, e continuo repetindo, o que eu entendi é que o jogador pediu para não viajar e não queria ficar no Vasco, ele então não podia botar. Só isso. É o que eu entendi. Agora, qualquer jogador sob contrato no Vasco, é o Nenê, é o João, seja quem for, sob contrato do Vasco, ele está à disposição. Isso não quer dizer, e aí como é que fica? Aí fica com a resposta. Se ele achar que não tem que escalar, ele não escala. Eu já repeti, isso é problema. Aí é problema do treinador. Isso aí é problema meu. Isso aí passa a ser um problema meu. Não é se é um custo elevado ou para baixo. Como? Que entendimento? O entendimento é dele. E ele falou que queria. E eu facilito. Tá bom, não quero ficar no Vasco. Tá bom, tem uma proposta. Rescinde. Tá bom. Agora, para que eu vou me entender? Eu não tenho que me entender. Você me procura, que não quer mais trabalhar. Tá bom. Também não vem? Você não trabalha. Agora, aí chega aqui, não, mas eu pensei que tinha uma proposta e não tenho proposta. E daí? Tu volta a trabalhar. Ou eu vou me entender com você para chegar e dizer você não, você pode ir. Não, peraí. Hein? Demitir é o que você gostaria. Quando você provoca uma coisa, aí ser demitido, aí você tem todas as vantagens que você teria de uma demissão. Isso não. Só mais uma pergunta para encerrar. Para acabar. Ele pediu para não jogar porque tinha alguma proposta que iria apresentar. Que teria, não apresentou. Existe algum prazo para que ele... Já acabou. O prazo era sábado. Então agora ele está à disposição. Claro. Eu quando falo uma coisa muito clarinha, assim, não deixo dúvidas. Já falei lá atrás, eu não deixo dúvida nenhuma, está tudo muito claro, bem clarinho, não tem negócio de... Falou, tem proposta? Tá bom, eu rescindo, autorizo a rescisão, sem problema. Essa é a tal chamada rescisão amigável, né? Agora, não apareceu a proposta, ele está aí. Eu tenho obrigações contratuais e ele tem. Só isso. Agora, no contrato dele, para ser bem claro, no contrato dele não está lá que ele é obrigado a jogar. É obrigado a ser titular.
Isso não existe contrato nenhum. Tem alguns que fazem esse tipo de contrato, mas eu jamais faria um contrato desse. Ele não tem esse contrato. Então, ele tem as obrigações de cumprir. Para ele chegar e receber no final do mês, se não cumprir, tem as penas que acontecem. Quando você falta no trabalho, eles te descontam e tal. Isso é a mesma coisa. Jogador de futebol, aparentemente, ele tem tratamento de artista, mas em termos de obrigações trabalhistas, não. Tá? Eu surpreso? Meu filho, eu cheguei a uma idade, eu estou no futebol há mais tempo que você tem de idade. Eu não me surpreendo com mais nada na vida. A única coisa que eu vou me surpreender realmente é se eu tiver um problema com um filho meu, com a minha mulher, que eu sou casado há 40 e tantos anos, aí eu posso me surpreender. Ela chegar e dizer para mim, não quero mais você. Isso é uma surpresa para mim. Isso agora, o resto não tem mais surpresa. Isso é... Isso é... Não, deu a resposta. Daqui a pouco. Tchau, gente. Obrigado. Aqui está na pressão. Falar com ele. Por exemplo, ele vai chamar o álcool, estamos tentando descobrir se eles tomam alguma medida diferente, mas a princípio está proibido. Só 100 km de distância dentro do estado. Como é que sem propósito, ele só vai querer rescisão se ele tiver algum lugar para ir, senão ele não quer rescisão. É só isso. Se ele quiser rescindir o contrato para ficar em casa, ele rescinde o contrato.